O milionário fica surpreso ao aceitar a ajuda de um mendigo negro que pode salvar seu negócio. Bruno Alencar mal podia acreditar onde tinha chegado. Era um homem acostumado com carros caros, reuniões em escritórios luxuosos e sorrisos de admiração. Até o dia em que tudo desabou. Expulso da própria empresa, acusado de fraudes e corrupção, ele caminhava pelas ruas cinzentas daquela tarde chuvosa, sentindo o peso de olhares que antes lhe reverenciavam e agora só despejavam desprezo. O terno caro estava sujo, a barba por fazer entregava seu cansaço e o nó na garganta. Esse parecia que ia sufocá-lo para sempre. Era humilhação pura. O frio cortava a pele. O rosto de Bruno refletia no chão molhado, distorcido e irreconhecível. O que tinha virado aquele homem, que antes mandava e desmandava? Foi ali, naquele momento quase sem esperança, que um jovem mendigo apareceu. Davi tinha o rosto marcado pela vida na rua, a pele negra como a noite sem estrelas, e olhos que ardiam em algo estranho, uma mistura de sabedoria e desafio. Sem falar nenhuma palavra, ele estendeu a mão e entregou um bilhete dobrado, como se fosse um presente escondido. Bruno abriu o papel com mãos trêmulas. A caligrafia simples, mas firme, dizia: Júlia Andrade sabe a verdade. Provas para limpar seu nome. Procure rápido antes que seja tarde. Aquilo soou estranho demais para ser real. Júlia Andrade, a ex-colaboradora leal que desapareceu meses atrás, depois de ser demitida sem motivo, estava envolvida nisso? E como ela conseguira provas contra a ex-esposa dele, Patrícia, e o novo sócio, Eduardo, pessoas com rostos de veludo mais mãos imundas? O coração de Bruno acelerou. A confusão virou foco. O medo virou determinação. Ele encarou Davi nos olhos e algo nele quebrou. Aceitou a ajuda do mendigo. Aquele mesmo, o que ninguém parava para escutar, para tentar salvar o que restava de sua vida. Enquanto seguia Davi pelas ruas tortuosas do centro, o céu desabava em chuvas miúdas, como se o mundo inteiro chorasse. Cada passo reverberava no silêncio pesado das fachadas abandonadas, das vitrines quebradas. Bruno sentia o olhar das pessoas, os cochichos, o julgamento cruel. Mas a presença de Davi era firme, quase como um farol. Havia esperança ali, enterrada no mais inesperado lugar. Eles começaram a juntar pistas. Pequenos sinais, conversas furtivas, arquivos escondidos em dispositivos velhos. A conspiração que parecia coisa de novela ganhava forma e corpo. Cada descoberta. Corrupção, lavagem de dinheiro, traição. Tudo mais profundo e sinistro do que Bruno poderia imaginar. E ainda tinha o leilão. O grande evento que poderia ser o ponto final ou o recomeço, marcado para aquela mesma semana. No meio daquela batalha que mal começava, Davi ainda tinha um trunfo na manga. Uma gravação de Júlia que ia explodir corações e mentes. Uma bomba pronta para detonar segredos sujos que poderiam destruir todo mundo. Mas, quando o momento decisivo chegasse, Patrícia faria um movimento tão inesperado que mudaria o jogo. E a vida de todos, para sempre. O que era só um bilhete numa tarde cinzenta, virou a faísca de uma guerra silenciosa. Bruno, com as mãos calejadas pela dor e o medo, precisava se descobrir maior que suas falhas e traumas. A maior pergunta agora era: será que eles conseguiriam chegar à verdade antes que fosse tarde demais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Bruno e Davi analisavam os novos dados que haviam encontrado, havia uma tensão palpável no ar. O leilão se aproximava e a adrenalina pulsava em suas veias. Eles sentiam que estavam finalmente se aproximando da verdade. Mas quando Bruno estava prestes a abrir a segunda gaveta, onde pensava poder encontrar mais provas, o telefone de Davi tocou. Um som agudo e inesperado que cortou o silêncio. "O que foi?" Bruno perguntou, nervoso, sem tirar os olhos do que tinha à sua frente. Davi atendeu, sua expressão mudando de uma expectativa cautelosa para puro terror. Ele se afastou de Bruno, sussurrando no telefone enquanto a cor de seu rosto se esvaía. Depois de alguns minutos, ele desligou, tremendo visivelmente. "Quem foi?" Bruno insistiu, a ansiedade corroendo sua mente. "O que aconteceu?" Davi respirou fundo, apenas sacudindo a cabeça. "Não é bom. É sobre a gravação da Júlia. Eles a encontraram." "O que você quer dizer com eles?" A voz de Bruno subiu de tom, uma onda de pânico surgindo. "Quem são eles?" O olhar de Davi estava longe, preocupado. "A Patrícia e o Eduardo. E agora não só isso. Temos que ir embora, Bruno. Rápido." A urgência na voz de Davi fez o coração de Bruno disparar. Ele então viu o medo em seus olhos, e a gravidade da situação começou a pesar em seu peito. Sem pensar, ele se moveu para pegar a gaveta, mas Davi esticou o braço, impedindo-o. "Esqueça isso. Precisamos sair. Confie em mim." Foi então que uma voz familiar ecoou na entrada. "Achei que não vocês estivessem aqui." Era Patrícia, com um sorriso que não alcançava os olhos, acompanhada de Eduardo, que parecia uma sombra ao seu lado. Bruno ficou paralisado. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele perguntou, sua voz falhando sem acreditar no que via. Davi se afastou, já começando a se esconder em um canto. Seu instinto de sobrevivência surgia como uma chama viva. "Apenas verificando algumas coisas," Patrícia respondeu. Seu tom leve era perturbador. "Você se lembrou de que tem compromissos esse dia, não é? Aí você pode quebrar mais um contrato." Ela se aproximou lentamente, enquanto Eduardo parecia guardá-la como um cão feroz. Bruno olhou para Davi, que tinha um brilho desesperado nos olhos. "Vá embora, agora," ele sussurrou. Mas para Bruno, o tempo estava estagnado. A ideia de perder tudo de novo o paralisou mais. Patrícia tirou algo do bolso, uma pequena gravação, a mesma que Davi mencionou, e com um sorrisinho jogou no chão. "Sabe, Júlia me disse que você é um verdadeiro covarde. Não sou eu que escondo erros, é você. E agora toda a cidade vai saber." Bruno sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Não pode fazer isso." Mas Patrícia apenas encolheu os ombros. "Eu apenas estou fazendo justiça. Todas as mentiras, todas as traições. Agora é a sua vez de experimentar a verdade." Uma explosão surda ressoou pela sala, e Bruno se virou. Davi fugiu por detrás dele, justaposto à saída. Mas a pressão do ambiente, o olhar vitorioso de Patrícia e a certeza de que a verdade estava prestes a vir à tona transformaram tudo em um turbilhão. Ele foi abruptamente jogado de volta à realidade cruel. Davi gritou para ele: "Bruno, não! É uma armadilha!" Mas a advertência foi quase um eco perdido. Uma última imagem aguda cruzou a mente de Bruno. A expressão de desdém de Patrícia, enquanto tudo ao redor se tornava um caos. E naquele momento ele percebeu.
A linha entre amigo e inimigo, verdade e mentira, estava prestes a se desfazer completamente. As chamas da traição estavam acesas, e o que parecia ser um caminho de redenção se tornava um labirinto sem saída. A pergunta agora era: as verdadeiras intenções de Davi eram tão inocentes quanto pareciam? E quem realmente estava por trás de todas as trapaças? O destino ao qual Bruno estava se aproximando já não era seu, e o tempo corria cada vez mais contra ele. Bruno paralisou enquanto as palavras de Patrícia ecoavam em sua mente. A gravação no chão parecia pulsar, como se estivesse viva. Não pode fazer. Isso! A frase escapava de seus lábios em um sussurro impotente. A adrenalina corria por suas veias, e a sensação de desespero começava a dominar. Davi, agora em um canto escuro, observava, buscando uma saída. O olhar de Patrícia era um misto de triunfo e frieza. Seu tempo está acabando, Bruno. Você se envolveu em um jogo que não consegue entender. Ela se vira para Eduardo, que estava em alerta, como um cão guardião. Saia da frente, Patrícia. A voz de Davi era tensa. Ele tinha uma determinação no olhar que fazia Bruno sentir algo no fundo do estômago. Mas Patrícia apenas riu, uma risada que ressoava de forma inquietante no ar. Foi então que a porta se abriu com um estrondo. A entrada se iluminou e entre as sombras apareceu alguém que Bruno jamais esperava ver: Júlia. Mas não era a Júlia que ele conhecia. Sua expressão estava carregada de uma mistura de alívio e pânico. Desculpa o atraso. Eles me prenderam. A confusão tomou conta do momento. O olhar de Patrícia se transformou em fúria. Como você pôde? Estava tudo sob controle. Os olhos de Júlia navegavam rapidamente entre Bruno e Davi, captando a tensão palpável. Eu sabia que tinha que vir aqui. Eles estão se preparando para o leilão e simplesmente não podem me silenciar. O desespero e a urgência na voz de Júlia despertaram um instinto de proteção em Bruno. Você não pode acreditar nela, Bruno! Patrícia gritou, mas a determinação de Júlia era contagiante. Estão armando contra você. Patrícia e Eduardo estão em tudo. Eles têm um plano. Um plano? Bruno estava confuso. Um turbilhão de emoções. Que plano? Isso não é só sobre você, Bruno. Eles querem que todos caiam, e eu tenho um jeito de impedi-los. O olhar de Júlia era intenso, e a expressão em seu rosto deixava claro que havia mais por trás de tudo. Mas primeiro, temos que ficar juntos. Patrícia avançou, um gesto calculado de quem não tinha mais nada a perder. Vocês todos são um bando de idiotas. E Júlia, você realmente acha que voltando aqui vai mudar alguma coisa? A verdade é que você também tem suas fraquezas. E com um movimento rápido, ela posicionou o pé sobre a gravação no chão. No! Davi gritou, se lançando para a frente. Mas foi tarde demais. O som de algo se quebrando ecoou como uma explosão dentro daquela sala. A gravação estourou em 1000 pedaços, revelando não apenas a mensagem, mas também equipamentos escondidos que estavam colados na parte de trás. Bruno parou, seus olhos se arregalando. Não era só uma gravação. Eram imagens e vídeos, mas não do que pensava ver. Eram registros secretos de Patrícia e Eduardo. Transações, conversas, trocas obscuras. E no meio disso tudo, revelações sobre Davi, seu passado sombrio. Ele não era apenas um mendigo. Havia algo mais profundo. Uma conexão com os negócios sujos que Bruno jamais imaginaria. Você me usou, Davi? A incredulidade na voz de Bruno era agoniante. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas agora as bordas eram afiadas.
Davi hesitou. As palavras falhavam. A tensão no ar era eletrificada. Eu só queria ajudar você. Com a ajuda que vem de um passado obscuro. O que mais você esconde? As perguntas de Bruno estavam carregadas de um peso emocional que quase o fez desmoronar. Cale-se, todos vocês! Patrícia gritou, a raiva agora em alta. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Mas era tarde demais. As luzes começaram a piscar. Um apagão iminente aproximava-se. Uma voz ecoou do som das sirenes. Um alerta distante se aproximando. A polícia. A verdade estava prestes a se revelar. Mas ao custo de quê? E no meio desse caos, quem realmente era o inimigo e quem era o amigo? O relógio estava correndo, e só havia uma certeza. Tudo havia mudado para sempre. Bruno paralisou, enquanto as palavras de Patrícia ecoavam em sua mente. A gravação no chão parecia pulsar, como se estivesse viva. Não pode fazer isso. A frase escapava de seus lábios em um sussurro impotente. A adrenalina corria por suas veias, e a sensação de desespero começava a dominar. Davi, agora em um canto escuro, observava, buscando uma saída. O olhar de Patrícia era um misto de triunfo e frieza. Seu tempo está acabando, Bruno. Você se envolveu em um jogo que não consegue entender. Ela se vira para Eduardo, que estava em alerta, como um cão guardião. Saia da frente, Patrícia! A voz de Davi era tensa. Ele tinha uma determinação no olhar que fazia Bruno sentir algo no fundo do estômago. Mas Patrícia apenas riu, uma risada que ressoava de forma inquietante no ar. Foi então que a porta se abriu, com um estrondo. A entrada se iluminou e, entre as sombras, apareceu alguém que Bruno jamais esperava ver. Júlia. Mas não era a Júlia que ele conhecia. Sua expressão estava carregada de uma mistura de alívio e pânico. Desculpa o atraso, eles me prenderam. A confusão tomou conta do momento. O olhar de Patrícia se transformou em fúria. Como você pôde? Estava tudo sob controle. Os olhos de Júlia navegavam rapidamente entre Bruno e Davi, captando a tensão palpável. Eu sabia que tinha que vir aqui. Eles estão se preparando para o leilão e simplesmente não podem me silenciar. O desespero e a urgência na voz de Júlia despertaram um instinto de proteção em Bruno. Você não pode acreditar nela, Bruno! Patrícia gritou, mas a determinação de Júlia era contagiante. Estão armando emoções. Que plano! Isso não é só sobre você, Bruno. Eles querem que todos caiam, e eu tenho um jeito de impedi-los. O olhar de Júlia era intenso, e a expressão em seu rosto deixava claro que havia mais por trás de tudo. Mas primeiro, temos que ficar juntos. Patrícia avançou, um gesto calculado de quem não tinha mais nada a perder. Vocês todos são um bando de idiotas. E Júlia, você realmente acha que voltando aqui vai mudar alguma coisa? A verdade é que você também tem suas fraquezas. E com um movimento rápido, ela posicionou o pé sobre a gravação no chão. "No!" Davi gritou, se lançando para frente, mas foi tarde demais. O som de algo se quebrando ecoou como uma explosão dentro daquela sala. A gravação estourou em 1000 pedaços, revelando não apenas a mensagem, mas também equipamentos escondidos que estavam colados na parte de trás. Bruno parou, seus olhos se arregalando. Não era só uma gravação, eram imagens e vídeos, mas não do que pensava ver. Eram registros secretos de Patrícia e Eduardo, transações, conversas, trocas obscuras. E no meio disso tudo, revelações sobre Davi, seu passado sombrio. Ele não era apenas um mendigo. Havia algo mais profundo. Uma conexão com os negócios sujos que Bruno jamais imaginaria. Você me usou, Davi.
A incredulidade na voz de Bruno era agoniante. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas agora as bordas eram afiadas. Davi hesitou. As palavras falhavam. A tensão no ar era eletrificada. Eu só queria ajudar você. Com a ajuda que vem de um passado obscuro, o que mais? Você esconde? As perguntas de Bruno estavam carregadas de um peso emocional que quase o fez esmoronar. Cale-se, todos vocês! Patrícia gritou, a raiva agora em alta. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Mas era tarde demais. Começaram a piscar. Um apagão iminente aproximava-se. Uma voz ecoou do som das sirenes. Um alerta distante se aproximando. A polícia. A verdade estava prestes a se revelar. Mas ao custo de quê? E no meio desse caos, quem realmente era o inimigo? E quem era o amigo? O relógio estava correndo, e só havia uma certeza. Tudo havia mudado para sempre. Num momento de pura confusão, uma explosão surpreendente irrompeu do espaço em frente a eles. Um brilho ofuscante e o som ensurdecedor de vidro quebrando. O chão tremeu, e todos caíram no chão, segurando a cabeça com medo. As paredes tremiam, e uma fumaça espessa começou a invadir o ambiente. Bruno, atordoado, tentou se levantar, mas um peso inesperado o empurrou para o lado. Quando finalmente olhou em volta, a cena era um caos absoluto. Patrícia estava gritando, Eduardo tentava se proteger e Júlia estava caída ao chão, a expressão congelada em terror. Davi, que parecia ter sumido no pânico, reapareceu correndo em direção a Bruno, seu rosto pálido. Precisamos sair. Agora! A urgência em sua voz fazia o coração de Bruno disparar. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, viu algo que o fez parar em seco. Uma figura encapuzada surgindo das sombras. Você não imagina o que está para acontecer, disse a figura, a voz tão familiar que ecoou como um eco distante. Não pode ser. A mente de Bruno girava. E encapuzado levantou a cabeça, revelando um rosto que ele pensou nunca mais ver. Era o seu antigo sócio, o que todos acreditavam estar morto. Surpresa, a figura disse com um sorriso irônico, enquanto o pânico arrebatava o grupo. Agora o jogo realmente começa. Bruno ficou paralisado, a confusão o consumindo. Era tudo uma armadilha? Davi tinha algo a ver com isso? A traição estava mais perto do que ele pensava. O mundo como ele conhecia estava desmoronando. E a pergunta que persistia era: em quem ele realmente poderia confiar agora? Bruno ficou paralisado, enquanto as palavras de Patrícia ecoavam em sua mente. A gravação no chão parecia pulsar, como se estivesse viva. Não pode fazer isso. A frase escapava de seus lábios, em um sussurro impotente. A adrenalina corria por suas veias, e a sensação de desespero começava a dominar. Davi, agora em um canto escuro, observava, buscando uma saída. O olhar de Patrícia era um misto de triunfo e frieza. Seu tempo está acabando, Bruno. Você se envolveu em um jogo que não consegue entender. Ela se virou para Eduardo, que estava em alerta como um cão guardião. Saia da frente, Patrícia. A voz de Davi era tensa. Ele tinha uma determinação no olhar que fazia Bruno sentir algo no fundo do estômago. Mas Patrícia apenas riu, uma risada que ressoava de forma inquietante no ar. Foi então que a porta se abriu com um estrondo. A entrada se iluminou e entre as sombras apareceu alguém que Bruno jamais esperava ver. Júlia. Mas não era a Júlia que ele conhecia. Sua expressão estava carregada de uma mistura de alívio e pânico. Desculpa o atraso, eles me prenderam. A confusão tomou conta do momento. O olhar de Patrícia se transformou em fúria. Como você pôde? Estava tudo sob controle.
Os olhos de Júlia navegavam rapidamente entre Bruno e Davi, captando a tensão palpável. Eu sabia que tinha que vir aqui. Eles estão se preparando para o leilão e simplesmente não podem me silenciar. O desespero e a urgência na voz de Júlia despertaram um instinto de proteção em Bruno. Você não pode acreditar nela, Bruno! Patrícia gritou, mas a determinação de Júlia era contagiante. Estão armando contra você. Patrícia e Eduardo estão em tudo. Eles têm um plano. Um plano? Bruno estava confuso, um turbilhão de emoções. Que plano? Isso não é só sobre você, Bruno. Eles querem que todos caiam, e eu tenho um jeito de impedi-los. O olhar de Júlia era intenso, e a expressão em seu rosto deixava claro que havia mais por trás de tudo. Mas primeiro, temos que ficar juntos. Patrícia avançou, um gesto calculado de quem não tinha mais nada a perder. Vocês todos são um bando de idiotas. E Júlia, você realmente acha que voltando aqui vai mudar alguma coisa? A verdade é que você também tem suas fraquezas. E com um movimento rápido, ela posicionou o pé sobre a gravação no chão. Não! Davi gritou, se lançando para frente, mas foi tarde demais. O som de algo se quebrando ecoou como uma explosão dentro daquela sala. A gravação estourou em 1000 pedaços, revelando não apenas a mensagem, mas também equipamentos escondidos que estavam colados na parte de trás. Bruno parou, seus olhos se arregalando. Não era só uma gravação. Eram imagens e vídeos, mas não do que pensava ver. Eram registros secretos de Patrícia e Eduardo. Transações, conversas, trocas obscuras. E no meio disso tudo, revelações sobre Davi, seu passado sombrio. Ele não era apenas um mendigo. Havia algo mais profundo, uma conexão com os negócios sujos que Bruno jamais imaginaria. Você me usou, Davi. A incredulidade na voz de Bruno era agoniante. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas agora as bordas eram afiadas. Davi hesitou. As palavras falhavam. A tensão no ar era eletrificada. Eu só queria ajudar você. Com a ajuda que vem de um passado obscuro, o que mais você esconde? As perguntas de Bruno estavam carregadas de um peso emocional que quase o fez desmoronar. Cale-se, todos vocês! Patrícia gritou, a raiva agora em alta. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Mas era tarde demais. As luzes começaram a piscar. Um apagão iminente aproximava-se. Uma voz ecoou do som das sirenes. Um alerta distante se aproximando. A polícia. A verdade estava prestes a se revelar. Mas ao custo de quê? E no meio desse caos, quem realmente era o inimigo e quem era o amigo? O relógio estava correndo, e só havia uma certeza. Tudo havia mudado para sempre. Num momento de pura confusão, uma explosão surpreendente irrompeu do espaço em frente a eles. Um brilho ofuscante e o som ensurdecedor de vidro quebrando. O chão tremeu, e todos caíram no chão, segurando a cabeça com medo. As paredes tremiam, e uma fumaça espessa começou a invadir o ambiente. Bruno, atordoado, tentou se levantar, mas um peso inesperado o empurrou para o lado. Quando finalmente olhou em volta, a cena era um caos absoluto. Patrícia estava gritando. Eduardo tentava se proteger e Júlia estava caída ao chão, a expressão congelada em terror. Davi, que parecia ter sumido no pânico, reapareceu correndo em direção a Bruno, seu rosto pálido. Precisamos sair, agora! A urgência em sua voz fazia o coração de Bruno disparar.
Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, viu algo que o fez parar em seco. Uma figura encapuzada surgindo das sombras. Você não imagina o que está para acontecer, disse a figura, a voz tão familiar que ecoou como um eco distante. Não, não, não pode ser. A mente de Bruno girava. O encapuzado levantou a cabeça, revelando um rosto que ele pensou nunca mais ver. Era o seu antigo sócio, o que todos acreditavam estar morto. Surpresa, a figura disse com um sorriso irônico, enquanto o pânico arrebatava o grupo. Agora, o jogo realmente começa. Bruno ficou paralisado, a confusão o consumindo. Era tudo uma armadilha? Davi tinha algo a ver com isso? A traição estava mais perto do que ele pensava. O mundo, como ele conhecia, estava desmoronando. E a pergunta que persistia era: em quem ele realmente poderia confiar agora? Bruno estava paralisado, com o coração acelerado ao ouvir a voz familiar. A figura encapuzada na frente dele tinha um toque de surrealismo que o deixava perplexo. Surpresa já tinha ressoado como um eco na cabeça dele. Mas antes que pudesse articular qualquer pensamento, o ambiente explodiu em caos. A fumaça densa se espalhou, e a sirene da polícia ao longe tornava a situação uma corrida contra o tempo. Bruno, vamos! Davi puxou seu braço, tentando arrastá-lo para longe do salão em ruínas, mas o corpo dele parecia preso à realidade cruel que se desdobrava. A expressão do antigo sócio, sorridente mas cheia de intenções obscuras, o fez questionar tudo. O que diabos estava acontecendo? Patrícia, com um olhar furioso, mas confuso, gritou: "Não pode ser! Você estava morto!" A voz dela soava como um grito de desespero, mas também de alívio. Algo na maneira como Patrícia falou fez Bruno sentir um frio na espinha. Estava, mas os mortos sempre voltam, não é? O sócio se divertia, e na sua risada estava implícita a traição que ele já havia perpetrado. Bruno olhou para Davi, que buscava uma saída, mas agora a verdade estava diante dele. Tudo parecia uma alucinação, e ele precisava se aquietar para entender. Quem está comigo não tem chance. O sócio disparou, olhando nos olhos de Patrícia e Eduardo, como se soubesse segredos que podiam destruir cada um deles. Tinha algo desconcertante no tom que falava, como se tudo aquilo estivesse planejado. Mas antes que pudesse digerir aquela informação, a porta se abriu com força e um grupo de policiais entrou, armados e prontos para agir. Eles gritaram ordens, impondo autoridade. O caos se densificou. Patrícia tentou se mover, mas Eduardo estava mais focado em se proteger. As luzes, caracteristicamente brilhantes da polícia, não eram apenas um sinal de socorro, mas de uma armadilha, algo que Bruno jamais imaginaria. O sócio, agora cercado, parecia verdadeiramente no controle. "Todos nós somos peças desse jogo, Bruno", ele gritou, parecendo se divertir com a confusão. "E você acabou de entrar na parte mais emocionante." Ao dizer isso, de repente, ele disparou algo que acertou Eduardo em cheio. O impacto foi tão rápido e brutal que ninguém teve tempo de reagir. Eduardo caiu ao chão, a expressão de traição estampada em seu rosto. Patrícia, horrorizada, gritou: "Não, não, o que você fez?" O que deveria durar só um instante se estendeu eternamente. O sócio, então, virou-se para Davi e Bruno, o sorriso desaparecendo, revelando uma intensidade fria. "Vocês não imaginam o que está por vir." E foi nesse momento que Bruno entendeu. Davi não era apenas um mendigo. Ele não estava ali por acaso.
Todas as pistas que o levaram até aquele ponto se conectavam em um fio doloroso. Davi era parte do plano. Um plano diabólico que envolvia Bruno como a peça central de um jogo mortal. Davi recuou, a face pálida e os olhos uma mistura de determinação e remorso. Desculpe, Bruno, eu não tive escolha. Enquanto essas palavras saíam de sua boca, o mundo ao redor desmoronava. Se Davi era um traidor, então quem poderia confiar? Bruno ficou chocado. O nó na garganta era como uma corda, apertando cada vez mais. Você me usou! O grito ecoou no espaço, carregado de dor e traição. Um dos policiais atirou para o ar, gritando para todos se afastarem. O pânico tomou conta. Corações dispararam e a fumaça se tornava uma teia pegajosa entre os corpos. Todos estavam em perigo, lutando pela própria sobrevivência. Mas a pergunta ainda pulsava. Não apenas como ele se salvaria, mas o que acontecerá com os que se envolvem nessa trama obscura. A confusão e os gritos se misturavam, e a verdade imediatamente se afastava. O relógio corria e Bruno sabia que a única maneira de sobreviver seria enfrentar cada um deles. No momento, no entanto, tudo o que tinha era uma saída incerta diante de um abismo que parecia eterno. Bruno estava paralisado, com o coração acelerado ao ouvir a voz familiar. A figura encapuzada na frente dele tinha um toque de surrealismo que o deixava perplexo. Surpresa já tinha ressoado como um eco na cabeça dele. Mas antes que pudesse articular qualquer pensamento, o ambiente explodiu em caos. A fumaça densa se espalhou, e a sirene da polícia ao longe tornava a situação uma corrida contra o tempo. Bruno, vamos! Davi puxou seu braço, tentando arrastá-lo para longe do salão em ruínas. Mas o corpo dele parecia preso à realidade cruel que se desdobrava. A expressão do antigo sócio, sorridente, mas cheia de intenções obscuras, o fez questionar tudo. O que diabos estava acontecendo? Patrícia, com um olhar furioso, mas confuso, gritou. Não pode ser! Você estava morto! A voz dela soava como um grito de desespero, mas também de alívio. Algo na maneira como Patrícia falou fez Bruno sentir um frio na espinha. Estava, mas os mortos sempre voltam, não é? O sócio se divertia, e na sua risada estava implícita a traição que ele já havia perpetrado. Bruno olhou para Davi, que buscava uma saída, mas agora a verdade estava diante dele. Tudo parecia uma alucinação, e ele precisava se aquietar para entender. Quem está comigo não tem chance. O sócio disparou, olhando nos olhos de Patrícia e Eduardo, como se soubesse segredos que podiam destruir cada um deles. Tinha algo desconcertante no tom que falava, como se tudo aquilo estivesse planejado. Mas antes que pudesse digerir aquela informação, a porta se abriu com força e um grupo de policiais entrou, armados e prontos para agir. Eles gritaram ordens, impondo autoridade. O caos se intensificou. Patrícia tentou se mover, mas Eduardo estava mais focado em se proteger. As luzes caracteristicamente brilhantes da polícia não eram apenas um sinal de socorro, mas de uma armadilha, algo que Bruno jamais imaginaria. O sócio, agora cercado, parecia verdadeiramente no controle. Todos nós somos peças desse jogo, Bruno, ele gritou, parecendo se divertir com a confusão. E você acabou de entrar na parte mais emocionante. Ao dizer isso, de repente, ele disparou algo que acertou Eduardo em cheio. O impacto foi tão rápido e brutal que ninguém teve tempo de reagir. Eduardo caiu ao chão, a expressão de traição estampada em seu rosto.
Patrícia, horrorizada, gritou: Não, não, o que você fez? O que deveria durar só um instante se estendeu eternamente. O sócio, então, virou-se para Davi e Bruno, o sorriso desaparecendo, revelando uma intensidade fria. Vocês não imaginam o que está por vir. E foi nesse momento que Bruno entendeu. Davi não era apenas um mendigo. Ele não estava ali por acaso. Todas as pistas que o levaram até aquele ponto se conectavam em um fio doloroso. Davi era parte do plano. Um plano diabólico que envolvia Bruno como a peça central de um jogo mortal. Davi recuou, a face pálida e os olhos, uma mistura de determinação e remorso. Desculpe, Bruno. Eu não tive escolha. Enquanto essas palavras saíam de sua boca, o mundo ao redor desmoronava. Se Davi era um traidor, então quem poderia confiar? Bruno ficou chocado. O nó na garganta era como uma corda, apertando cada vez mais. Você me usou! O grito ecoou no espaço, carregado de dor e traição. Mas em um ato de desespero, Patrícia, ainda em estado de choque, não percebeu o que estava fazendo. Não, vocês não vão nos deixar aqui. Com um movimento brusco, pegou a pistola caída ao lado de Eduardo e apontou para o sócio. Eu vou terminar com isso agora. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia palpável. O sócio riu. Uma risada fria que não combinava com o pânico que começava a se espalhar. Você não vai fazer isso, Patrícia. Você sabe o que acontece com quem tenta se opor a mim. Quando de repente Davi se jogou na frente de Patrícia, protegendo-a. O tiro ecoou pela sala, o estrondo de confronto. E o que deveria ser uma cena de ação intensa se transformou em algo ainda mais chocante. Bruno observou, enquanto a fumaça se dissipava. O golpe final havia sido desferido, mas não no alvo certo. Davi estava caído no chão, a mão pressionando o ferimento que pulsava. Não, Patrícia, murmurou. O que acabou de fazer? Os olhos de Davi encontraram os de Bruno. Eu não consegui chegar a tempo. As palavras saíam difíceis, mas havia algo atrás delas. Um segredo que poderia mudar tudo. O último fio que conectava os dois se rompendo. Bruno sentiu a terra tremer sob suas pernas. O olhar de Davi se apagava lentamente. A verdade sobre você não é o que você pensa. E então o silêncio voltou, mas não era um silêncio qualquer. Era um silêncio que carregava a carga de uma revelação que mudaria tudo. Símbolo de que a batalha não tinha terminado. O que mais estava escondido? O que Davi realmente queria dizer? E a pergunta que ecoava era: o que mais ele não sabia? O tempo escorria entre os dedos como areia, enquanto a verdade começava a se revelar. E Bruno sabia que a próxima rodada desse jogo poderia ser fatal. Bruno estava paralisado, com o coração acelerado ao ouvir a voz familiar. A figura encapuzada na frente dele tinha um toque de surrealismo que o deixava perplexo. Surpresa já tinha ressoado como um eco na cabeça dele. Mas antes que pudesse articular qualquer pensamento, o ambiente explodiu em caos. A fumaça densa se espalhou, e a sirene da polícia, ao longe, tornava a situação uma corrida contra o tempo. Bruno, vamos! Davi puxou seu braço tentando arrastá-lo para longe do salão em ruínas, mas o corpo dele parecia preso à realidade cruel que se desdobrava. A expressão do antigo sócio, sorridente, mas cheia de intenções obscuras, o fez questionar tudo. O que diabo estava acontecendo? Patrícia, com um olhar furioso, mas confuso, gritou: Não pode ser! Você estava morto! A voz dela soava como um grito de desespero, mas também de alívio.
Algo na maneira como Patrícia falou fez Bruno sentir um frio na espinha. Estava, mas os mortos sempre voltam, não é? O sócio se divertia, e na sua risada estava implícita a traição que ele já havia perpetrado. Bruno olhou para Davi, que buscava uma saída, mas agora a verdade estava diante dele. Tudo parecia uma alucinação, e ele precisava se aquietar para entender. Quem está comigo não tem chance. O sócio disparou, olhando nos olhos de Patrícia e Eduardo, como se soubesse segredos que podiam destruir cada um deles. Tinha algo desconcertante no tom que falava, como se tudo aquilo estivesse planejado. Mas antes que pudesse digerir aquela informação, a porta se abriu com força e um grupo de policiais entrou, armados e prontos para agir. Eles gritaram ordens, impondo autoridade. O caos se intensificou. Patrícia tentou se mover, mas Eduardo estava mais focado em se proteger. As luzes caracteristicamente brilhantes da polícia não eram apenas um sinal de socorro, mas de uma armadilha. Algo que Bruno jamais imaginaria. O sócio, agora cercado, parecia verdadeiramente no controle. Todos nós somos peças desse jogo, Bruno. Ele gritou, parecendo se divertir com a confusão. E você acabou de entrar na parte mais emocionante. Ao dizer isso, de repente, ele disparou algo que acertou Eduardo em cheio. O impacto foi tão rápido e brutal que ninguém teve tempo de reagir. Eduardo caiu ao chão, a expressão de traição estampada em seu rosto. Patrícia, horrorizada, gritou: Não! Não! O que você fez? O que deveria durar só um instante se estendeu eternamente. O sócio, então, virou-se para Davi e Bruno, o sorriso desaparecendo, revelando uma intensidade fria. Vocês não imaginam o que está por vir. E foi nesse momento que Bruno entendeu. Davi não era apenas um mendigo. Ele não estava ali por acaso. Todas as pistas que o levaram até aquele ponto se conectavam em um fio doloroso. Davi era parte do plano. Um plano diabólico que envolvia Bruno como a peça central de um jogo mortal. Davi recuou, a face pálida e os olhos. Uma mistura de determinação e remorso. Desculpe, Bruno. Eu não tive escolha. Enquanto essas palavras saíam de sua boca, o mundo ao redor desmoronava. Se Davi era um traidor, então quem poderia confiar? Bruno ficou chocado. O nó na garganta era como uma corda, apertando cada vez mais. Você me usou. O grito ecoou no espaço, carregado de dor e traição. Mas em um ato de desespero, Patrícia, ainda em estado de choque, não percebeu o que estava fazendo. Não, vocês não vão nos deixar aqui. Com um movimento brusco, pegou a pistola caída ao lado de Eduardo e apontou para o sócio. Eu vou terminar com isso agora. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia palpável. O sócio riu, uma risada fria que não combinava com o pânico que começava a se espalhar. Você não vai fazer isso, Patrícia. Você sabe o que acontece com quem tenta se opor a mim. Quando, de repente, Davi se jogou na frente de Patrícia, protegendo-a. O tiro ecoou pela sala, o estrondo de confronto. E o que deveria ser uma cena de ação intensa se transformou em algo ainda mais chocante. Bruno observou enquanto a fumaça se dissipava. O golpe final havia sido desferido, mas não no alvo certo. Davi estava caído no chão, a mão pressionando o ferimento que pulsava. Não. Patrícia murmurou. O que acabou de fazer? Os olhos de Davi encontraram os de Bruno. Eu não consegui chegar a tempo. As palavras saíam difíceis, mas havia algo atrás delas, um segredo que poderia mudar tudo. O último fio que conectava os dois se rompendo.
Bruno sentiu a terra tremer sob suas pernas. O olhar de Davi se apagava lentamente. A verdade sobre você não é o que você pensa. E então o silêncio voltou, mas não era um silêncio qualquer. Era um silêncio que carregava a carga de uma revelação que mudaria tudo. Com Davi caindo no chão e Patrícia em choque, sob o olhar do sócio, Bruno ficou paralisado. O mundo girou em sua volta. O peso da responsabilidade e a palavra verdade pairavam no ar. A luz da sala piscava, símbolo de que a batalha não tinha terminado. O que mais estava escondido? O que Davi realmente queria dizer? E a pergunta que ecoava era: o quê? Mas ele não sabia. Então, do fundo da sala, uma mulher surgiu, um rosto que Bruno reconheceria de qualquer lugar. Ana, sua ex-esposa. O coração dele disparou. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz trêmula. "Ana? Ali?" Mas ela tinha desaparecido há anos, perdida após o divórcio, em meio a dores que ele pensou ter superado. "Eu voltei para acabar com isso", ela disse, o olhar focado no sócio. Mas havia algo em sua voz, algo que fazia o mundo inteiro tremer. "Eu sei sobre o plano. E sobre você, Bruno." As palavras delas cortaram mais fundo do que qualquer arma. Os olhos de Patrícia se arregalaram. "Você?" A incredulidade não escondia o terror. "Como você poderia saber? Você estava longe." Mas Ana só sorriu. "Eu sempre estive por perto. Segui cada movimento. E agora chegou a hora de expor a verdade." A tensão ficou elétrica. Bruno sentiu o chão à sua volta se desestabilizar. Era um jogo muito maior do que ele pensara. As peças se moviam sem que ele tivesse controle, e a revelação de Ana acendeu uma nova faísca. Ele estava cercado por mentiras, jogado em um tabuleiro onde cada um tinha uma façanha oculta. E a pergunta que não saía da cabeça dele, a pergunta que o deixava paralisado: quem realmente ele poderia confiar agora? O caos estava apenas começando. Bruno estava paralisado, com o coração acelerado ao ouvir a voz familiar. A figura encapuzada na frente dele tinha um toque de surrealismo que o deixava perplexo. Surpresa já tinha ressoado como um eco na cabeça dele. Mas antes que pudesse articular qualquer pensamento, o ambiente explodiu em caos. A fumaça densa se espalhou, e a sirene da polícia ao longe tornava a situação uma corrida contra o tempo. "Bruno, vamos!" Davi puxou seu braço, tentando arrastá-lo para longe do salão em ruínas. Mas o corpo dele parecia preso à realidade cruel que se desdobrava. A expressão do antigo sócio, sorridente, mas cheia de intenções obscuras, o fez questionar tudo. O que diabos estava acontecendo? Patrícia, com um olhar furioso, mas confuso, gritou: "Não pode ser! Você estava morto!" A voz dela soava como um grito de desespero, mas também de alívio. Algo na maneira como Patrícia falou fez Bruno sentir um frio na espinha. Estava, mas os mortos sempre voltam, não é? O sócio se divertia, e na sua risada estava implícita a traição que ele já havia perpetrado. Bruno olhou para Davi, que buscava uma saída, mas agora a verdade estava diante dele. Tudo parecia uma alucinação, e ele precisava se aquietar para entender. "Quem está comigo não tem chance." O sócio disparou, olhando nos olhos de Patrícia e Eduardo, como se soubesse segredos que podiam destruir cada um deles. Tinha algo desconcertante no tom que falava, como se tudo aquilo estivesse planejado. Mas antes que pudesse digerir aquela informação, a porta se abriu com força, e um grupo de policiais entrou, armados e prontos para agir.
Eles gritaram ordens, impondo autoridade. O caos se intensificou. Patrícia tentou se mover, mas Eduardo estava mais focado em se proteger. As luzes caracteristicamente brilhantes da polícia não eram apenas um sinal de socorro, mas de uma armadilha, algo que Bruno jamais imaginaria. O sócio, agora cercado, parecia verdadeiramente no controle. "Todos nós somos peças desse jogo, Bruno", ele gritou, parecendo se divertir com a confusão. "E você acabou de entrar na parte mais emocionante." Ao dizer isso, de repente, ele disparou algo que acertou Eduardo em cheio. O impacto foi tão rápido e brutal que ninguém teve tempo de reagir. Eduardo caiu ao chão, a expressão de traição estampada em seu rosto. Patrícia, horrorizada, gritou: "Não, não! O que você fez?" O que deveria durar só um instante se estendeu eternamente. Davi se pôs na frente de Patrícia, mas o sócio já tinha o controle da situação. A sala tornou-se um campo de batalha e Bruno se sentiu perdido em meio àquela confusão. Então, no meio da gritaria e do estresse, Ana, sua esposa, surgiu um olhar determinado nos olhos. "Chega!" ela gritou, abrindo caminho entre os corpos atordoados. "Eu sei a verdade, e isso acaba agora." A intensidade da sua presença era indiscutível, mas Bruno não entendia. O que ela estava fazendo ali? Como ela sabia? "Você não deve estar aqui, Ana." Bruno vociferou, incrédulo. "Eu estou aqui por você", ela disse. Sua voz firme ressoava como um eco. "Eu sempre estive, e eu tenho a prova que você precisa." O sócio virou-se, cético. "Prova? Você acha que..." Mas de repente uma explosão ensurdecedora irrompeu, e uma nova figura emergiu da fumaça. Uma mulher vestida de preto, com uma arma na mão. "O jogo acabou", ela disparou. A bala atingiu não o sócio, mas a Ana, que caiu de joelhos, um brilho de horror nos olhos. Bruno gritou. Um grito que ecoou pela sala como um lamento. "Não!" Ele correu até ela, o corpo paralisado de choque. Por um momento, o mundo ao redor desapareceu. O que estava acontecendo? Ana sorriu, mesmo com a dor, e murmurou: "Bruno, não." Era o que parecia. E com um último suspiro, ela caiu. A revelação se espalhou como fogo. O sócio, agora com um sorriso triunfante, riu. "E agora, o que você vai fazer? Buscar a verdade em meio às mentiras?" O pânico tomou conta de Bruno. Ele viu Davi, que estava imóvel, o olhar perdendo a esperança. Perturbado, Bruno se virou para o sócio. Você sabia sobre isso?" "O plano sempre esteve em andamento", ele disse calmamente. "Nada é o que você pensa, Bruno. A verdade é mais sombria." Com o corpo de Ana caído e uma sala dominada pelo caos, Bruno sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. O que mais ele não sabia? Essa não era apenas uma batalha por sua identidade. Era um confronto por sua vida e por todos que amava. E no mero retorno de Ana, todas as esperanças foram esmagadas. "Qual é a verdade, então?" Bruno gritou, desesperado. Mas o que ele não sabia era que a resposta que buscava poderia ser muito mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. O jogo estava apenas começando. Bruno estava em choque, o corpo e a mente lutando para processar tudo aquilo. A sala estava em caos, gritos ecoando e o aroma de fumaça envolvendo tudo. O olhar de Ana caída no chão ainda brilhava com um toque de esperança mesmo enquanto a vida escapava dela. Ele se agachou, a mão pressionando o ferimento. "Ana, não! Por favor!"
O desespero em sua voz cortava o ar como uma faca. Bruno, Ana sorriu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Eu fiz o que pude. Você precisa saber a verdade. E com essas últimas palavras, os olhos dela se fecharam lentamente. O mundo de Bruno desmoronou ao seu redor, e naquele instante, o tempo parecia ter parado. A raiva começou a ferver em seu interior, misturada com a dor da perda. Ele não podia deixar tudo acabar assim. O sócio dele, agora mais poderoso que nunca, observava a cena com um sorriso sarcástico. Você ainda não entendeu, Bruno. A verdade é apenas mais uma peça deste jogo. E você, como sempre, foi apenas um peão. Ele se virou para os policiais que cercavam o lugar. Vocês acham que estão aqui para salvar o dia? Estão apenas seguindo o roteiro que eu escrevi. Bruno sentiu a adrenalina correr por suas veias. Ele se levantou, com a determinação lutando contra a tristeza. Não, eu não irei deixar que você ganhe. Ele sabia que precisava fazer algo, e rápido. Olhou para Davi, que parecia marcado pelo medo e culpa, e o chamou. Davi, juntos, vamos acabar com isso. Um fio de fogo nasceu entre os dois, uma união inesperada diante do caos. Davi, ofegante, finalmente se moveu. Você está certo. Vamos expor esse desgraçado. Vamos! E juntos, eles se aproximaram do sócio. O ar carregava um cheiro metálico. O medo pulsava em cada esquina. Patrícia, ainda em choque, olhou para a cena e começou a entender a gravidade do que aconteceu. Isso não precisa acabar assim, ela sussurrou, mas a confiança em sua voz havia desaparecido. Mas ao ver Davi e Bruno unidos, algo clicou. Ela hesitou, então decidiu se juntar a eles. Você pode contar comigo. O sócio, percebendo a mudança de cenário, ficou alarmado. Vocês acham que podem me derrotar? Estão cometendo um erro colossal. Ele puxou um dispositivo do bolso e um alarme soou. O som agudo cortando a tensão no ar. Corram! Gritou Bruno, enquanto o local começava a ser cercado. Patrícia disparou na frente, abrindo caminho, enquanto Bruno e Davi seguiam. A adrenalina disparava em seus corpos. O trio lutou contra a frieza da traição e a necessidade de sobreviver. As sirenes da polícia se tornaram cada vez mais próximas, e a sensação de urgência preenchia o ar. Ao chegarem na saída, um grupo de policiais já estava ali, prontos para o confronto. Polícia, todos vocês estão presos. A atmosfera elétrica tornou-se palpável. O sócio, em um movimento de desespero, atirou uma fumaça que o permitiu escapar nas sombras. Mas nem tudo estava perdido. Com um último suspiro de força, Bruno gritou: Estamos juntos, a verdade sairá. E enquanto os policiais tomavam conta do lugar, Bruno sabia que estava finalmente no caminho certo. As consequências das revelações ainda pairavam no ar. Mas o que importava agora era que ele e aqueles que amava estavam seguros. O jogo tinha mudado, mas as cartas ainda estavam na mesa. Ele olhou para Davi e Patrícia, um sorriso de alívio, misturado com a dor da perda. Vamos reconstruir, disse Bruno, o coração pesado, mas cheio de esperança. E nesse momento, no meio de toda aquela confusão, ele percebeu que as cicatrizes que carregava ainda contavam uma história valiosa. Agora, mais do que nunca, ele queria compartilhar essa história. Se você gostou dessa história, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias sobre o final e o que você achou de tudo isso. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com
com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.